Nesse vídeo a gente vai avançar um pouco mais na representação de um operador linear em termos de matrizes. Nos vídeos anteriores a gente viu qual é a matriz que representa o operador, mas agora a gente vai ver que tem uma maneira de representar a ação do próprio operador usando a matriz que é bastante conveniente. Para isso a gente vai ter que lidar com matrizes retangulares. Então o que a gente quer no final das contas é representar a fórmula de um operador linear usando matrizes, e não somente criar a matriz do operador. Eu volto ao Cayley, que foi o cara que introduziu as matrizes no século XIX. Ele diz que, no artigo em que ele introduz matrizes, ele diz que as matrizes retangulares não são tão importantes, não parecem a ele, pelo menos, tão importantes quanto as matrizes quadradas. E por isso ele mostrou como generaliza as coisas, mas não vai entrar em muito detalhe. Na verdade é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar futuramente matrizes retangulares, mas por enquanto o que a gente vai fazer com elas é bastante restrito. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é explicar para vocês o que é uma matriz coluna. Mas a melhor maneira de entender o que está acontecendo, ou a ideia por trás do que a gente vai fazer, é voltar para a fórmula de multiplicação de duas matrizes, que a gente viu no vídeo anterior. A fórmula está aí. Agora imagina que a gente substitui a segunda coluna da segunda matriz por zero. Mas quando a gente faz isso, os coeficientes que estavam aparecendo nesses lugares e que estão agora em vermelho na matriz produto, na hora que você escrever zero no lugar deles, o que vai acontecer é que, de fato, toda a segunda coluna vai zerar. Então a gente pode pensar nessa matriz com segunda coluna zero como sendo uma matriz que, na verdade, só tem uma coluna. E com isso a gente sabe qual deveria ser o resultado do produto de uma matriz 2x2 por uma matriz que só tem uma coluna. Apagando os zeros e transformando numa matriz apenas uma coluna, o que a gente tem é isso. E é essa regra que define a operação de multiplicação de uma matriz 2x2 por uma coluna, que é o que a gente vai utilizar. Uma matriz retangular que tem uma coluna só é chamada de matriz coluna. A gente fala matriz retangular, significa que a matriz não é n por n, ela tem um número de linhas diferente do número de colunas. Tá? Então, nesse caso, o que a gente tem são duas linhas e uma única coluna. Esse tipo de matriz, que tem uma única coluna, é conhecido como matriz coluna. Como é que a gente usa a matriz de coluna para expressar a fórmula matricial de um operador? Então, a fórmula que a gente está usando do operador até agora é t de x1 x2 igual, aí dá uma fórmula para o outro lado, a1 x1 mais a1 2x2, e a segunda entrada, a2 1x1 mais a2 2x2. Mas se a gente pegar a matriz que a gente aprendeu que o Cayley associou a essa transformação e multiplicar por x1 x2, a matriz coluna que a gente obtém como resultado disso, a primeira posição dela, a primeira posição da coluna, corresponde, na verdade, à primeira entrada da fórmula de t x1 x2, e a segunda posição na primeira coluna, na única coluna, na verdade, da matriz do lado direito, corresponde à segunda entrada. Isso dá para a gente uma fórmula que expressa, uma fórmula matricial, que expressa exatamente a mesma coisa que a fórmula anterior, do t de x1 x2 estava expressando. Antes a gente estava expressando tudo em termos de vetores, agora o que a gente tem é uma fórmula matricial para isso. Então, a matriz a gente já sabe como denotar, denota pelo operador entre parênteses e põe a base em subscrito para dizer claramente em que base a gente está representando. Como a gente eu não explicitei qual era a base, se a gente não está explicitando, sempre vai ser a base canônica. Eu vou denotar o vetor x1, x2 por simplesmente v, entre parênteses, a base canônica subscrito, e o vetor resultante disso, na verdade, é o vetor t de v. É o vetor t de v em suas coordenadas na base canônica. Com isso, a gente obtém uma fórmula que diz, se você pegar a matriz do operador t na base canônica e multiplicar por um vetor que está expresso como matriz coluna na base canônica, o resultado disso é o vetor t de v na base canônica. Bom, na verdade, o que a gente vai fazer é um pouco mais brutal que isso. Porque o que a gente fez até agora foi, para cada vetor, por exemplo, vetor x1, x2, a gente aprendeu a associar
matriz coluna que corresponde a esse vetor e que eu denotei no slide anterior por V entre parênteses com o epsilon subscrito para a gente saber que é a base. Mas como a base canônica é a base que a gente vai estar usando o tempo todo, fica meio pesada a notação se a gente começar a fazer isso. Então o que a gente vai fazer é, no caso de vetores somente, a gente vai confundir o vetor V com a expressão dele em forma de matriz coluna. Em outras palavras, a gente vai deliberadamente confundir o vetor com a matriz coluna que representa o vetor. Então, em vez de escrever na fórmula anterior o matriz de T na base epsilon vezes V na base epsilon igual, a gente vai escrever simplesmente matriz de T na base epsilon vezes V. Tá? Isso simplifica a notação e torna as fórmulas um pouco mais fáceis de trabalhar.